E daí surgiu, emergiu a ideia de a gente abrir para a gente poder interagir e falar sobre o que está rolando, né? Que fica mais colaborativo, né? Daí o Marcelo falou, vamos marcar um papo então, e quando a gente for conversar, a gente lança na rede e falou, a gente vai bater um papo sobre isso. Bacana. Eu tô só para deixar até que tá gravando, tá fazendo muito sentido todo esse nonsense de acreditar, de ver, de saber que isso está sendo, para mim, um formato de representação do que eu vejo acontecer no campo, na natureza, quando a gente põe a mão, quando a gente se dedica, quando a gente entrega, e quando a gente entrega e não sabe o que vai receber de volta. E a hora que você vê depois, quando você volta no lugar, você vê que o resultado tem o mais um, né? O fator mais um, e às vezes esse fator mais um é um fator mais infinito, é fenomenal. Então, só de me colocar grato, e eu quero só escutar para dar mais uma fritada, botar esses neurônios meus aqui para fazer outros caminhos. E é isso, só tenho como expressar essa gratidão por estar participando desse movimento todo. Valeu. Valeu. A recíproca é verdadeira. Massa. É muito potente essa interação, e o Marcelo, esse dia, deu duas analogias que quem vê as coisas sem a dualidade não entender, né? Ele fez uma analogia comparando o movimento das abelhas, né? Quando elas estão tirando pólen, elas não entendem o que elas estão fazendo, né? Elas só vão lá tirar o pólen. Mas aquela ação dela contribui para um todo, e aquele todo é que faz parte do que ela faz parte daquilo que está sendo construído, né? E depois, né? Por aí, né, Marcelo? Não, é legal você falar isso porque eu tirei isso de um texto que o Gabriel me passou, que é um texto do Ernest, que ele fala que você pode ter uma ação entrópica, olhar para uma coisa e achar que é uma situação entrópica, né, como a produção de mel pelas abelhas, mas se você olhar no todo, elas estão tendo isso faz parte de um processo sintrópico, né? Quando elas polinizam regiões imensas, assim. E outra analogia que ele fez foi com o mercado financeiro. Ele falou que a pessoa não estava entendendo, né? A gente vai em reuniões, assim, em conversas aqui no grupo, de forma colaborativa, e também com empresas, né? Para a gente poder conectar todas essas pessoas que geralmente não se conversam, assim, né? E daí ele falou assim, cara, quando montaram o mercado financeiro, tá? Não tinha nenhum lugar onde aquilo estava escrito, ninguém entendia o que estava rolando lá. Aquilo foi construído depois, né? Então, quando tu investe naquilo, tu não entende, quem investe no mercado financeiro não entende tudo como é que funciona cada parte, as ações, como é que vem, não vem, né? Mas eu fiquei imaginando assim, quem que vai abrir a primeira conta no banco e aí chega para o gerente e pergunta assim, bom, como funciona todo o sistema financeiro? Porque antes de saber como funciona todo o sistema financeiro, eu não posso abrir minha conta. E o cara tem que explicar, né, todo o funcionamento do tesouro e como que acabou a questão do ouro, enfim. E que não tem dinheiro para todo mundo no banco. Né, se todo mundo for sacar o dinheiro, tem. Então, ninguém pergunta isso antes de começar, né? E aí eu fiquei pensando, Diogo, que assim, é a coisa da segurança, né? As pessoas querem segurança. Então, assim, se está todo mundo fazendo aquilo, né? Eu nasci e vi meus pais fazendo aquilo, eu vou e entro lá e abro uma conta no banco. Agora, se eu nunca vi, fica mais difícil, né? Então, e isso não quer dizer que a gente tenha que fornecer um pouco de segurança também, né? Eu ia achar engraçado ver um gerente explicando para um correntista sobre reserva fracionada. Né? Nem o gerente que trabalha em banco sabe exatamente como funciona o sistema financeiro do qual ele faz parte. Eu trabalhei em banco e isso é notório, assim. Mas, enfim, vamos lá. Vamos para a agenda da reunião. Legal. Então, assim, o Danilo chegando, era o Danilo com o ADC. Ei, Danilo, tudo bem? E aí, pessoal, tudo bom? Vocês me escutam bem?
com ouvindo bem. o fone. Legal. Estou chegando aí na primeira interação do Synthrop, estou acompanhando mais. Legal. Legal. A gente, na verdade, hoje nem era uma interação mais rápida, só para a gente poder comunicar o que está rolando. Tá com e o que a gente vai fazer e as próximas tarefas assim, que a gente está pensando, né, dar uma decidida. Tá? Então, o que acontece? Assim, a gente, o objetivo um dos objetivos do programa era justamente montar uma interface de usuário que fosse mais próxima do que os usuários querem, né? Usar como a interação acontecer, porque a gente ficou muito tempo experimentando num grupo fechado, digamos assim, bem escasso, para poder experimentar a mecânica. Então agora a ideia era poder colocar em alfa para poder experimentar como seria a relação de vários tipos de intenções ou nós com perspectivas diferentes e conhecimentos diferentes, né? Para saber como eles iam enxergar isso, como teria que ser essa interface de usuário para ele poder ir lá e lançar e usar essa ferramenta. E daí, como a gente previu, várias coisas aconteceram, a gente começou a perceber algumas coisas. E isso permitiu que a gente criasse algumas mudanças nessa interface de usuário. Então, a nossa ideia inicial era usar o PayPal para realizar o pagamento, para realizar a venda do produto, e a gente imaginava que seria necessário que que as vendas ocorressem no Abandoned Place. Conforme a gente foi vendo os objetos estavam surgindo e conectando isso com empresas também que querem colocar objetos no Synthrop, usar a plataforma, a gente percebeu que não era necessário esse intermediário de confiança. Então a gente pensou em outras soluções que a gente já tinha pensado anteriormente e a gente jogou que não poderia ser aplicado no início e a gente percebeu que dá para fazer. E uma delas é usar o TrueUSD e um outro token de liquidação baseado em confiança, tá? Então a gente vai depois especificar como isso vai funcionar e tal, né? Mas então isso modificou essencialmente a estrutura do próprio Abandoned Place. Então a gente usava a estrutura de uma base feita em WordPress e WooCommerce, mas uma estrutura de um marketplace com algumas alterações. Agora a gente percebeu que a gente não precisa mais do fechamento de um marketplace, porque não vai haver vendas para a distribuição de comissões para vários atores. Então, isso essencialmente muda a estrutura do próprio Abandoned Place. Então, a gente vai, ao invés de fazer esse formato, a gente vai fazer um formato um pouco diferente, onde não precisa ter essa estrutura de marketplace para vender. Então, isso mudou um pouquinho a estrutura daquilo e também como a gente vai expor os objetos. Mas, então, os objetos que foram lançados do Gabriel e da turma que já colocou objetos lá, já passou para o Daniel, eles estão sendo colocados essa semana e eu espero que até no máximo na próxima já estejam no ar. E o próximo passo agora é a gente falar sobre como eles se conectam com os movimentos, né? Então a gente vai conversar para poder explicar, falar um pouco sobre o movimento, como o objeto se conecta com o movimento e como o movimento se conecta com a borda. A gente vai avançar um pouco nessa mecânica. E durante esse processo também surgiu a necessidade de explicar melhor o Synthrop. Então a gente está buscando formas, e na interação que a gente está buscando formas de explicar, de documentar e explicar o Synthrop, porque era outro do motivador para iniciar o Synthrop em alfa. É justamente criar na interação formas de explicar ele para que as pessoas compreendam, pelo menos o mínimo, para poder começar a operar nele. Então, dessas interações que a gente teve, já foi muito rico, como a gente imaginou que seria, para a gente poder começar a criar essa documentação. Então, basicamente, a gente vai traçar alguns paralelos com a economia tradicional e sobre a cultura da abundância e como qual parte da ferramenta Synthrop pode ser experimentada para poder realizar esse tipo de intenção, né? Então, Diogo, acho que assim, na prática, né? Então tem algumas coisas acontecendo. O Dani, né? O Daniel tá trabalhando para colocar os objetos para dentro do Abandoned Place e está vendo essa questão da transformação do marketplace em alguma outra coisa, né? Então, está fazendo isso. Você está trabalhando bastante nessa questão da explicação desse paralelo com como funciona o mercado, como vai funcionar o Synthrop. E
e está indo atrás de programadores, né? De alguém que possa continuar a programação do blockchain. E eu estou trabalhando, estou pesquisando tanto a solução do uso do True US Dollar, né, do TUSD, estão vendo em que exchanges eles são trocados, se existe liquidez aqui no Brasil. Estou falando com um dos sócios da Foxbit, que é uma das principais exchanges aqui no Brasil, junto com a Brasiliex. E estou desenhando alguns fluxos para a gente poder conversar com os programadores que vão nos ajudar a colocar isso, como é que se diz, a automatizar isso, né, numa versão beta. É isso, mais ou menos, um resumo da... É bem isso aí. E Tá. a gente, agora, o que a gente pode fazer para a gente não... para a gente dar sequência no entendimento sobre plataforma é te agendar um papo para falar sobre o movimento. E porque tudo isso a gente vai experimentar. E a ideia do Simples sem alfa, justamente não ser ele aberto para todo mundo, ele está aberto para todo mundo que quiser se inscrever e participar. Ele não está aberto para qualquer um poder fazer isso sozinho e automaticamente, justamente porque a gente não tem como implementar isso enquanto não tiver 100% automatizado. Então, por exemplo, hoje, cada objeto que vai ser colocado dentro do Syntrop, ele é feito de forma manual. Então, ele segue uma fila, né? Então, eles acontecem na medida que o Daniel consegue colocar eles para dentro. Então, agora, se a gente coloca isso um formulário onde qualquer um pode colocar, e a gente não tem toda essa interface de usuário, a forma que o usuário vai lançar lá automatizada, a gente poderia receber uma enxurrada de objetos surgindo sem a gente não daria conta de implementar isso manualmente. Então, isso foi uma decisão que a gente tomou bem no início das nossas conversas, por conta da nossa experiência com a Prospera, que ela abriu para todo mundo quando estava semi-automatizada, né? Então foi um aprendizado aí que a gente teve. E daí acaba a coisa começa a se acumular e a gente não dá mais conta, está tão abundante que nos afoga. Então a gente percebeu isso, então a gente resolveu lançar ele em alfa, para poder experimentar e colocar pessoas para dentro. Mas como as pessoas chegam dentro de um limite, a gente consegue colocar elas numa espécie de fila, né, para ir implementando isso sob demanda, a gente consegue permitir que isso não nos afogue mesmo de trabalho manual que a gente não consiga fazer, né? Sim, e tem uma outra questão que eu esqueci de sumarizar aqui na minha fala, que também está acontecendo, isso é uma coisa que você e o Daniel estão fazendo, conversas com empresas de médio porte para elas comporem, né, o Syntrop junto com essas pessoas que estão interagindo aqui com a gente, né, para a gente conseguir fazer logo no começo, né, a gente tem uma ideia aí de trabalhar bastante nisso em fevereiro, trazer 1, 2, 3 empresas que consigam fazer circular um fluxo financeiro interessante por dentro do Syntrop. Então, isso é uma outra linha de trabalho que a gente está focando. Exatamente. É justamente conectar esse fluxo financeiro da empresa. A gente está procurando empresas que têm grande capacidade de materialização, que têm uma infraestrutura industrial ou algum tipo de infraestrutura e que queiram colocar o fluxo financeiro delas aberto no Syntrop e jogar parte disso para bordas que vão conseguir conectar nós para interagir e materializar coisas em conjunto. Então, esse já está com conversas adiantadas, já tem esse tipo de intenção, e isso vai fazer com que tenha grana na rede. Então, a pessoa vão acreditar que vai ter, porque vai ter lá. Então, a gente vai precisar interagir para poder materializar coisas também com empresas e trabalhar essa relação, não separar as coisas, né? Então, entender que tudo está integrado e que a gente pode colaborar tanto um nó individual com uma empresa sem ter necessidade de ser especialista. Então, vai ser um baita aprendizado para a gente poder interagir e integrar essas questões que geralmente a gente leva de forma dual, né? E é isso aí. E eu lembrei de mais uma linha de trabalho que a gente está fazendo ao mesmo tempo, que eu acho que está no meu prato agora. É claro que tudo a gente faz meio junto, meio jogando um para o outro, né? Mas a descrição, eu estou pensando nisso porque você falou que a gente precisa começar a marcar conversas sobre os movimentos. Então, é a descrição do movimento Syntrop, né?
Então, isso também a gente está fazendo, descrever e dar transparência para o movimento Sintrop, que também é um movimento. Exatamente. Até explicar que o movimento Sintrop ele vai ter o modo de funcionamento como qualquer um outro movimento dentro do Sintrop. E ele não tem nenhuma vantagem, ou né, ele não é diferente, o funcionamento dele não é diferente. Inclusive, ele é uma boa ferramenta para explicar até onde pode chegar essa espécie de modelo de governança, que todo gosta de falar, né, de forma mais distribuída. Então, qual é o modelo de se organizar essa mecânica dos movimentos do Sintrop, né? Então, é uma boa forma de explicar isso também. E também explicar tudo que passou em desenvolvimento, né? E o que você estava imaginando com relação a chamar interações para falar de movimentos? Quando é que você estava imaginando fazer isso? Você estava querendo pegar o pessoal que já sugeriu objetos para começar a conversar com eles sobre o que seria um movimento? O que você estava imaginando? Pois é, eu imaginei assim, e isso vai acontecer o tempo todo, como não tem um programa, não tem um meio e fim, né? Só teve um início, né? Então tem pessoas que chegam em estágios diferentes de compreensão. Então a gente vai poder abrir e trabalhar com aquelas que já estão no estágio de querer buscar entender o que é movimento. Então tem alguns nós já estão nesse estágio, a gente pode interagir com essas pessoas e quem mais quiser interagir para poder explicar um pouco mais, explorar um pouco mais isso. Aquele dia na terça-feira lá que tu fez aí presencialmente com a Dúnia, né? E eu pude fazer com o Henrique, o Murilo e o Chama, né? É justamente a gente pegar e focar na questão do movimento, porque aquele dia eu falei superficialmente sobre tudo e deu 1h40, né? Sim. Então a gente pode focar no movimento, explicar algumas coisas sobre a questão do movimento. Aí, por mim, eu acho que a gente pode fazer, inclusive, amanhã, ou sexta-feira, ou sábado, a gente pode jogar na rede e ver quem tem interesse em saber sobre isso, um pouco mais sobre como a gente pode... Porque, como eu disse aquele dia, é muita coisa, então a gente não vai saber numa única conversa, né? Mas a gente pode começar a trabalhar essa questão do movimento, explicar como ele se conecta com o objeto. E tem também essa questão de explicar assim, o objeto, ele conecta com o movimento, mas os percentuais dos movimentos não são de cada objeto. Por exemplo, então eu não vou ter como definir o quanto eu quero mandar de cada objeto para a borda, mas sim o quanto do movimento. E daí até o pai me questionou sobre isso. Ele falou assim, mas por que é feito assim, né? Por que foi pensado desse jeito? Eu expliquei. Justamente por quê? E se tu quiser fazer se eu quiser fazer mais de um objeto seguindo a mesma lógica, eu consigo jogar 3 objetos dentro do mesmo movimento e construir uma lógica do movimento para a borda. Agora, se eu quiser fazer mais de uma lógica, eu então crio mais de um movimento. Então, o movimento não é a representação abundante de uma empresa. O movimento é um movimento de materializar uma ou mais coisas com a mesma lógica de distribuição. Exatamente. Então explicar isso, como o objeto se conecta com o movimento, né? Então, começar a trabalhar o que a gente pode começar a fazer também, antes dessas reuniões, é poder traçar esse paralelo com o que existe já, né? Então, estamos continuando sobre isso, tá? Como é que fica essa questão de formação de preço? E o mercado amplamente usa a formação de preço para poder, e essa lógica de tudo definir, a base da relação de troca tem a ver com a formação de preço, né? Uhum. Então, como isso conversa com um movimento que está trazendo uma lógica de distribuição? E como tem essa transição e até onde vai essa lógica, ou até onde importa a lógica de formação de preço, sendo que vai ter uma relação de troca, mas também uma relação de distribuição. Então, a gente pode trazer, de repente, alguns conceitos de economia básica, assim, falar sobre a perspectiva de como isso pode ficar mais potente através do modelo de distribuição, mais distribuído, e como a ferramenta Sintrop lida com essa transição dos dois modelos, né? Então, e daí vai ficar um papo muito mais complexo, e não tem problema nenhum, então a gente vai interagindo e vai conversando sobre isso, mas de quem já quer começar a experimentar uma coisa mais distribuída vai começar a perceber. E a gente vai sempre poder fazer chamadas. Então, por exemplo, agora tem os objetos. O Gabriel já mandou, o Dani já tem toda a informação do Gabriel, por exemplo. Tem gente que não mandou tudo ainda, e está mandando. Né? Então, se a gente precisar fazer um chamado, um outro papo para falar sobre objeto, a gente faz de novo. Mesmo que a gente já esteja falando sobre movimento, ou sobre uma coisa mais sofisticada que são as bordas e como trabalhar isso. Então, a gente vai sempre estar esse caminho de que não tem vai e volta, porque não é linear, né? Mas de falar sobre uma coisa complexa e voltar para falar uma coisa mais simples. Sim, né? Ótimo. E eu estou pensando aqui que vamos fazer esse chamado para amanhã ou sexta. E conforme for, a gente pode usar, por exemplo, o Conexão,
que já é um objeto que está no Abundant Place, Uhum. Né, as palestras estão lá, a gente pode fazer ele como exemplo, sabe? Sim. Então, enfim, a gente vai discutindo esse caso real e vai montando ele na hora, inclusive já colocando as informações prontas para o banco de dados, né, e que depois vão ser colocadas num contrato que vai fazer a lógica de distribuição, como você falou, né? Então, talvez isso fosse legal a gente preparar para amanhã ou para sexta, ter assim, as perguntas, né? Tá, então, o que eu preciso saber aí de você, né? Que sou eu, no meu caso, que é o nó iniciador do conexão. Então, para a gente poder fazer essa interação e ver como é que funciona e ver se a gente consegue já fazer com outro nó que esteja lá junto, para o movimento dele, sabe? E aí alguém que está ouvindo depois gravado vai conseguir, então, começar a pensar na sua própria lógica de distribuição. Não, perfeito. Isso é... Por exemplo, hoje o Vinícius trouxe questões ali que é ótimo de explorar, por exemplo, né? Que é uma série de coisas que ele colocou e eu entendi superficialmente a ideia, porque é óbvio que é uma coisa que para ele é natural, mas que a gente não está vivendo é um pouco mais complexo, né? Mas que é ótimo entender que como essas iniciativas, essas intenções, elas dentro do Sintrop o Sintrop é uma ferramenta para materializar coisas, né? Só que o processo de subjetivar faz parte do processo de materialização. E aquela confusão que também é gerada. Fala assim, não, eu estou subjetivando ou objetivando. Não, é tudo um fluxo onde tu vai estar no trabalho, tu vai estar em algum momento de subjetivação e outro de objetivação. E isso é um momento de contínuo em fluxo, né? Então, trazer toda aquela informação ali é bom, gera interação, e em algum momento vai surgir a necessidade de tornar aquilo algo, um objeto daquilo, transformar aquilo em um objeto. Eu não consigo compreender ali, olhando só aquela informação que o Vinícius colocou, o que ali é um objeto. E não precisa entender. Mas na interação que o Vinícius vai ter que se conectar e a gente vai conseguir interagir sobre essa questão mais subjetiva, a gente vai conseguir juntos sugerir ou construir, ou ele construir os objetos que vão ser colocados, que é o final da materialização daquilo que vai ser colocado como ferramenta. Então, isso é também importante dizer que não importa muito o estágio de que aquilo está construído. Por exemplo, porque o objeto lá, Marcelo, ele já está pronto para vender. Então, o objeto já está materializado. Ele precisa ser comercializado. O do Vinícius parece algo que eu não entendi bem, né, Vinícius? Depois, em outro momento, a gente vai poder conversar sobre isso, mas parece que é um objeto que tem muita coisa que pode se tornar objetos a partir daquilo. Então, tem que entender o que é aquilo e como colocar. Então, alguns já têm alguns objetos e outros querem colocar também, querem entender como colocar. Então, isso tudo a gente vai poder trabalhar. Então, tem vários estágios diferentes para cada uma das questões que a gente vai trabalhar. Dos objetos, dos movimentos e das bordas. O que a gente vai ter que fazer é que a gente está dividindo o nosso tempo em interagir para desenvolver esse entendimento e conseguir o feedback para poder construir a interface do usuário, mas ao mesmo tempo construindo a interface do usuário. Então a gente não consegue se colocar à disposição para tantas interações como seriam importantes ou legais de fazer agora. Então, talvez a gente busque fazer de repente um pouco mais de interações, nem que seja para poder só compreender e compartilhar com cada um que pode ir chegar naquele horário e falar sobre aquilo para te construir essa informação. Talvez se colocar um pouquinho mais com um pouco mais de interação, mesmo que não tenha nada, um passo adiante. Por exemplo, agora a gente pode trabalhar o objeto agora? Não, ainda não, porque não está o objeto lá no ar. Mas a gente pode interagir sobre isso para poder conversar e ver como é que vai ficar. Mesmo que caia um pouco no campo da abstração, eu percebi que as pessoas começam a compreender um pouco melhor. Então, o Henrique já compreendeu bem melhor, o Murilo, né? Então, acho que talvez tentar criar um pouco mais horário de interação, um pouco mais livre do que só a criação do objeto. Não sei o que é que tu acha, Marcelo. Eu acho que é super válido, assim. Sem esquecer, acho que dá para fazer tudo ao mesmo tempo, né? Porque aquela nossa visão de que só se aprende experimentando, eu acho que ela continua bem válida, né? Sim. Então, mas tem momentos em que, por exemplo, eu e você, a gente está, e o Dani, né? A gente coletou um monte de informação e está trabalhando aqui.
eu acho que vale a pena a gente abrir momentos de interação, como você abriu com o Henrique, com o Chama e com o Murilo. Vale abrir momentos de interação como a gente está abrindo agora. Eu acho que isso faz todo sentido a gente dar mais transparência para onde a gente está, por que a gente está fazendo, sem que isso prejudique a objetivação, né? Sem que isso prejudique a experiência, porque senão a gente corre o risco de ficar na elucubração e tal. Então, é o que você falou. Se a gente está em movimento, a gente está objetivando e subjetivando ao mesmo tempo. Para mim, está ótimo, se a gente estiver nesse fluxo. Se a gente sentir em algum momento que a gente está estagnado, por exemplo, só na subjetivação, eu acho que a gente vai sentir e falar, bom, galera, calma, a gente precisa de... Né, vamos objetivar um pouco. Não sei, faz sentido isso? Para mim, total. Acho que é bem isso. Acho que eu sinto só que essa última semana a gente subjetivou pouco e objetivou mais. Exatamente, exatamente. A gente baixou a cabeça, teve que fazer. Então, teve que ir atrás da exchange. A gente pensou na ideia daqueles tokens de liquidação, que é uma coisa pode ser muito potente também, e a gente tem que botar isso em prática. Então, a gente tem reunião sexta-feira com desenvolvedores para poder ver como é que vai ficar essa atualização do interface de usuário, e baseado no que a gente já construiu. Então, tem uma série de trabalhos que é de objetivação que não tem como compartilhar, porque é um processo de sentar, baixar a cabeça e fazer, né? Mas daí a gente percebe que a gente se distancia da subjetivação e de trabalhar a questão cultural, né? Exatamente, aí a gente volta. Abre interação, volta, esse é o movimento, esse é o fluxo. E até uma coisa que eu fico ainda pouco confortável, ou não sei muito bem como lidar, até quando chamar mais pessoas para interagir. Porque eu sei bem como é que é, porque quando a gente começou a interagir com o Oswaldo, eu passei pela mesma situação. A gente fica na cabeça que a gente precisa compreender tudo que está rolando, para eu daí me permitir interagir, porque daí eu sei que eu não vou falar nenhuma bobagem e não vou ser julgado e ser removido e ser tirado de mim aquilo que não tem acesso a todo mundo. Então, tentar colocar a ideia de que a gente pode interagir sem precisar compreender tudo e se colocar em interação é importante, porque tu vê que tem bastante gente que quer interagir e ficam com um pouco receoso de fazer porque acha que ainda está incorporado a emoção de estar no processo seletivo, né? A gente tentar comunicar que não tem isso, para poder mais gente se conectar, porque senão a gente fica com um pouco de... a interação acaba ocorrendo com alguns nós, a gente vai começar a criar uma espécie de delay, assim, né? Então o Henrique, o Murilo e tal começam a saber mais, entender mais, adquirir mais maestria sobre aquilo, e alguns nós que também queriam aquilo estão meio travados naquele processo de não se colocar em interação. Então talvez fazer uma provocação nesse sentido para poder buscar mais gente para interagir, né, que não está interagindo, e se colocar mais horários à disposição, e principalmente para colocar alguns que eu sei bem como que é. Eu ficava nesse mesmo ponto, quando eu joguei a ideia do Noia, eu fiquei pensando, como é que eu vou ser visto pela rede? Qual é o padrão que eu tenho que corresponder? Como é que eu me comunico na linguagem que eles estão falando? Todo esse tipo de coisa, quando eu comecei a trabalhar full time lá com o Oswaldo, eu senti também, né? Então eu sei bem como é que é. E isso te trava, né, na evolução daquilo de começar a experimentar e realmente aprender, né? O que eu senti nas interações com o Oswaldo ali mais para o final é que, bom, primeiro, é bem diferente, né? Os dois momentos, né? Eu acho que o Oswaldo estava vindo da Laboriosa e depois da Cryptotransfer, ele já estava reunindo, né? Ele pegou a página da Laboriosa no Facebook, que já tinha não sei quantas mil pessoas, e transformou na página da Prospera. Então, ele postava um negócio lá para 12 mil pessoas, né? Então, quando ele chamava uma interação, como essa que a gente chamou, entravam umas 30 pessoas, né? E o grau de complexidade é exponencial. Então, assim, a gente está em 5 aqui. Se a gente tivesse em 10, a complexidade da nossa conversa não seria o dobro, né? A gente sabe disso, porque num sistema distribuído, a possibilidade de interação é n vezes n menos 1. Então, aqui a gente está numa possibilidade de interação de 20, e se tivessem 10 pessoas, a gente estaria numa possibilidade de interação de 90, né? Não dobrou, né? Mais do que quadruplicou.
Então, eu acho que num determinado momento foi isso mesmo. Ele começou a sentir que a coisa não objetivava, não caminhava, porque cada interação durava 3 horas. Tinha gente que passava meia hora falando sobre uma coisa que não tinha nada a ver com o assunto, ou nada a ver não, mas era assim, a pessoa tinha que trazer a perspectiva subjetiva dela sobre o assunto, e os nós que queriam objetivar aquilo ficavam meio travados pelo sistema, mas não por culpa do outro que ficou falando 30 minutos, não tem culpa. Todo mundo no sistema é responsável. Então, para mim, foi essa a lição que eu tomei desses últimos tempos de interação com o Oswaldo lá no final de 2017. E aí ele teve aquela coisa de escassear de novo campo, né? E falar, bom, a gente precisa fazer o dashboard. Com quem eu vou falar? Eu vou falar com o Diogo. E não vou ficar chamando todo mundo para as minhas interações de dashboard. Com quem eu vou fazer a objetivação do banco do Prosper? Vou fazer com o Marcelo. Então, vamos pensar nessa coisa da liquidez das moedas junto e aos poucos ir abrindo. Eu acho que a gente, por causa dessa experiência que a gente teve, a gente já começou bem mais fechado. E agora eu acho que a gente está no momento de abrir, mas não esquecer disso, né? Acho que ficar abrindo e fechando o tempo inteiro. Precisou subjetivar, abre. Precisou objetivar, fecha. É o Taurus. Exatamente. E é bem isso. O fluxo que a gente estava, no final, era justamente esse, de objetivar coisas. Tinha que resolver um monte de coisa no Prosper. Tinha que resolver o problema da liquidez. Então, e aquela ideia que ele falou lá, já no final, ali, de que da boia para quem chegou perdido, né? Então, que é aquela relação de proteção que tu comentou, de que vem com a opressão, mas é que em algum momento é fundamental se a pessoa trava e não vai. Então acho que isso eu estou vendo que tem pessoas travadas e não estão indo. Mas como ajudar a jogar a boia para que a gente consiga fazer, as pessoas interagir, para não criar uma sensação de que tu ficou para trás, que não vai existir, mas a pessoa vai ter esse sentimento de ficou para trás, e travar a pessoa para não querer seguir desenvolvendo, né? Entendi. Então, porque agora, exemplo, a gente vai trazer uma empresa, né? E vai jogar uma grana alta para pessoas poderem interagir. Então vai ter recursos para interação. Agora tem que ter pessoas querendo, entendendo o que é interagir. Né? Sim, então, sim. a gente vai ter um problema ao contrário do que era no Próspero. Tinha muita interação, muita gente interagindo e pouca grana entrando, né? Então a gente está com a possibilidade de ter um problema ao contrário. Né? Então, né? Então vamos esperar ter esse problema também. Exatamente. Mas vamos, acho que abrir um pouco para a interação amanhã, né? Uma coisa mais aberta, poder explicar. Vamos ver quem vai chegar. Se chegar o Henrique, Murilo e companhia, a gente trabalha na questão do movimento. Se chegar o Vinícius ou o Gabriel também está na questão do movimento, né? Ou mais alguém, a gente trabalha a questão do objeto, né? Então, ficar uma coisa meio pergunta e resposta. Eu não sei nada. Então, como é que eu posso falar? Faz uma pergunta, qualquer pergunta, né? E a gente responder isso, trabalhar isso, conseguir mesclar uma outra interação desse tipo, bem aberta, e outras mais objetivas, falando que é a de hoje. Hoje é bem objetiva. A gente já tem coisa, agora adiante vai ter coisa para fazer, então a gente não tem como deixar uma reunião aberta a um monte de temas, né? Então, compor essas duas coisas objetivas que a gente vai falar sobre isso, comunica, grava e joga na rede, entendeu? Decidiu assim, ok. Né? E ter umas mais abertas para quem puder chegar e tirar dúvidas de no tempo de quem está chegando. Eu acho que é isso aí. É isso aí. Vamos deixar para amanhã a mais subjetiva, porque sexta-feira a gente já tem um processo bem objetivo, que é com o nosso desenvolvimento do Ethereum, dos tokens, né? Vamos. Amanhã eu estou bem tranquilo. Eu tenho uma certa tranquilidade da 1 até as 2h30, das 3 até as 4h30 ou das 5 em diante. Tá. Então veja aí o seu horário e pode jogar. O das 3 às 4h30 eu estou num lugar meio público. Então às vezes eu não posso falar tanto, enfim. Legal. Beleza? Vamos jogar 2 horários lá,
e vão ver quem se compromete, quem tem interesse de participar em qual horário. Daí a gente decide daí. Show. Você joga? Joga, pode deixar. Tá? Então tá bom. Tá? E Vinícius, se tu puder, cara, tipo, a gente pode marcar, a gente vai colocar agora essa conversa de amanhã, por exemplo, seria ótimo para tu poder, se tu puder participar, né,